7h34 de volta com Manhã no Ar aqui pela TV Acrítica. Você também nos acompanha pela internet, pelo Acrítica Play, o nosso aplicativo aqui da Rede Calderaro de Comunicação, que é gratuito. Você pode instalar isso no seu smartphone ou tablet, tanto para Android como também para iOS. A nossa programação também pode ser acompanhada ao vivo no YouTube, na Rede Mundial de Computadores. É só acessar a TV Acrítica e você assiste lá, acompanha a nossa programação ao vivo. O primeiro quadrinho, o primeiro thumbnail que aparecer lá no YouTube é a nossa programação ao vivo. Você clica e acompanha e segue acompanhando a nossa programação, viu? 7h35, um professor de um colégio da Polícia Militar afirma ter sido agredido, viu? Ele afirma ter sido agredido pelo gestor desta escola. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Tamires Claire, ela que já está posicionada aqui. Tamires, essa agressão ocorreu de fato? O que estaria por trás desta agressão? Que informações você tem sobre este caso, Tamires? Emanuel, essas informações foram repassadas à polícia pela própria vítima. O professor de português que dá aula em um dos colégios da Polícia Militar, o que fica ali, tem a sede ali no bairro Petrópolis, ele disse que já vinha sendo alvo, de algumas ações por parte da diretoria, e ele disse que o problema todo é porque essas discussões eram originadas pelo fato de ele não concordar com o método da escola, um método pedagógico da escola. Então, nesse dia, no caso ontem, o que aconteceu foi que o tenente-coronel, o gestor da escola, chegou com esse professor fazendo algumas solicitações. O professor disse que não iria fazer e aí começou uma discussão. O tenente-coronel pediu para que ele assinasse um caderno de advertências, com 3 advertências. O professor se recusou mais uma vez e ele disse que era então para que o professor fosse até a sala dele. Mais uma vez o professor se recusou se não fosse com o advogado dele. E aí, nessa confusão toda, como ele não estava realmente colaborando, ele não quis realmente conversar não quis ir até a sala da diretoria, eles começaram a discutir bastante. O tenente-coronel pediu para que o professor então saísse da escola, eles dois se retiraram, eles foram inclusive até o carro desse tenente-coronel. De acordo com as informações do professor, o tenente-coronel dizia que eles iam até a coordenadoria, enfim, para que eles pudessem explicar o que estava acontecendo, para que eles pudessem resolver a situação, enfim, mas a situação ficou um pouco mais caótica no momento em que o tenente-coronel deu um tapa nesse professor, porque ele não aceitava mais a discussão ali. Ele realmente, de acordo com as informações, de novo, do professor, o óculos dele, inclusive, caiu no chão, ele ficou sem ação. Essas informações, inclusive, também estão no nosso portal, no portal Acrítica. Você pode ler um pouco mais da fala desse professor, dizendo como é que foi essa agressão. Depois disso, o professor disse também que eles foram até uma guarita. Nessa guarita, de acordo com as informações ainda da vítima, o tenente-coronel teria pego a arma, apontado para ele e dito que era para ele sair da escola, esquecer que o colégio da Polícia Militar existia, senão ele realmente ia arcar com as consequências. O professor então se encaminhou até o 3º Distrito Integrado de Polícia para registrar ali a ocorrência, registrar o que tinha acontecido. Ele também foi ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo e delito. Essas informações todas ainda estão sendo apuradas. É importante que a gente diga isso. A gente tem também um posicionamento do comando, da Polícia Militar, dizendo que no momento sabia do que estava acontecendo, sabe realmente pelo menos o que chegou para eles. Eles têm o conhecimento do início dessa história, mas tudo isso ainda vai ser apurado. A SEDUC também se manifestou, falando que o tenente-coronel e o professor vão ser ouvidos, eles vão tentar entender também um pouco
pouco dessa história, mas até agora eles não haviam sido notificados, mas disseram também que vão apurar essa situação. O Sindicato dos Professores, o Sinteam, também se manifestou, enviou inclusive uma nota de repúdio dizendo que o Colégio da Polícia Militar já tem um histórico de ter situações parecidas de assédio, mas que os professores acabam não denunciando porque essas situações são um pouco difíceis de relatar. Mas de acordo com as informações do professor, nesse caso havia testemunhas e tudo isso, claro, ainda vai ser apurado, porque a gente tem que entender realmente o que aconteceu de fato, né, Emanuel? Exatamente, precisa ser entendido mesmo. Há uma reportagem também, no Jornal A Crítica, a reportagem do Pedro Souza, onde está mais detalhes sobre isso. A gente lamenta porque um tipo de discussão em que se saca uma arma dentro de uma escola ou no ambiente de escolar é uma situação muito grave. Ao mesmo tempo, coloca também à disposição do programa aqui para o outro lado envolvido na história, que a gente está contando a história por parte desta vítima e ao lado do tenente-coronel aqui, então está esse espaço facultado. Tamires, obrigado pelas suas informações, até daqui a pouco com mais informações que a gente vem com você. Agora eu quero ir de trânsito novamente com o Alex Gomes, que está com o drone da TV A Crítica. Olha só, nós estamos ali, nós estamos no viaduto, na Avenida Recife, ali na Mariupiranga Monteiro. O trânsito parado, né? O trânsito parado nesse trecho ali na frente, na Bola do Eldorado, há aquele semáforo que acaba deixando um gargalo maior. Aqui embaixo o trânsito é tranquilo, de quem vem no centro pela Djalma Batista é tranquilo, mas à direita do vídeo aqui, quem segue pela Djalma Batista, a gente vê que já começa a ficar complicado aqui logo no início da Djalma Batista, trânsito intenso pela Djalma Batista à direita do vídeo, quem sobe para o centro. Aqui na Mariupiranga os carros começam a se mover possivelmente por conta do tempo semafórico, mas esta é a imagem esta é a realidade do trânsito neste momento para quem se dirige das zonas oeste e norte da cidade em direção ao centro pela Mariupiranga Monteiro. 7h41, secretarias do Estado e do município, com o apoio também do Exército, realizaram uma ação acolhida, isso lá no entorno da rodoviária, ali no bairro Flores. O reordenamento na área foi autorizado, foi realizado, mas a ação não agradou nem um pouco os imigrantes que estão acampados no local. Durante a ação para a retirada dos imigrantes, um mutirão de limpeza pública também foi feito no espaço. O trabalho de reordenamento foi feito pelo Exército e secretarias estaduais e municipais. A operação acolhida aqui na capital seguiu o modelo já executado em Boa Vista. A ideia é que aqui seja montado um sistema de overlays, que são aquelas barracas brancas, né? Para que seja criado uma área de pernoite, um albergamento para o venezuelano. Ou seja, ele vem aqui, ele entrega o seu material para ser guardado e ele é albergado. E no dia seguinte ele sai para trabalhar e exercer as suas funções normais aqui em Manaus. A medida foi tomada após um pedido do governo do estado para intervir na situação dos venezuelanos que moram no entorno do terminal rodoviário em Flores. Os 3 albergues vão ser montados exatamente aqui nesta área, ao lado da rodoviária, no local que já estava sendo utilizado pelos venezuelanos. As tendas vão ser divididas por categorias, para homens, mulheres e famílias. Os estrangeiros vão ser acolhidos na Arena Amadeu Teixeira. Depois, só podem voltar para o local apenas para dormir nos albergues. Além disso, os serviços já estão sendo oferecidos aqui no galpão, ao lado da rodoviária. Serviços de alimentação. Quando há doação, a equipe já faz essa organização da doação, já faz a fila, organiza para ser entregue de forma ordenada. Eles não podem sair com alimentação justamente visando na tentativa de vender ou entregar para outra pessoa. Lá dentro também dessa estrutura tem banheiros, chuveiros e lavanderia e também guarda de volumes, né? Guarda dos materiais deles, objetos deles. Segundo esta venezuelana, a operação pegou todos de surpresa. Ela alega que não teve tempo para se preparar e afirmou que não vai para o abrigo provisório. Ela preferiu montar sua barraca no outro lado da rua. Nosotros, como venezolanos, tomamos a decisão de dizer que não. Assim como ela, outros imigrantes preferem ficar no local. Sem fazer nada, porque com um filho, onde eu estou trabalhando com um filho em cima, não pode.
Olha, proprietários de aparelhos celulares, notebooks e tablets apreendidos durante a operação offline deflagrada no início deste mês podem comparecer ao 24º Distrito Integrado de Polícia para recuperarem os eletrônicos. Para saber mais sobre este assunto, eu vou falar agora com a Juliana Silva. A Juliana vai trazer informações para a gente. Juliana, o que as pessoas devem fazer? Quem teve aí algum equipamento roubado aí, que de repente possa estar entre esse produto recuperado pela polícia, o que as pessoas devem fazer para ter acesso a esse bem? Então, Emanuel, elas devem se dirigir ao 24º DIP, Distrito Integrado de Polícia, localizado na Avenida Lima Bacuri, lá no centro da cidade. Elas têm que ter, então, o seu documento, né, de RG, apresentar a nota fiscal do aparelho ou então o boletim de ocorrência. Todos esses equipamentos, que foram mais de 600, eles foram apreendidos na operação offline da Secretaria de Segurança Pública, que teve como maior intuito combater o roubo em transporte coletivo lá no centro da cidade. Esses equipamentos, eles estavam sem nota fiscal em 15 estabelecimentos, dentre eles barracas de camelôs, também estavam com vendedores ambulantes e também em lojas de galerias populares. Tablets, notebooks, celulares, todos sem nota fiscal. Então, as pessoas que de repente possam ter sido roubadas durante esse período devem comparecer ao 24º DIP, como eu disse, munido aí da nota fiscal, né, do seu RG, para então fazer o resgate desse aparelho. A polícia, ela sabe que pode fazer esse resgate, né, lá no 24º DIP, através do e-mail. Então, todos esses aparelhos, eles vão ser identificados através do e-mail. O que é o e-mail? É a identificação internacional de equipamento móvel. É um númerozinho de série que vem na nota fiscal e também na caixa do aparelho. Então fica o alerta para você, né, que de repente foi roubado. Se você colocar esse e-mail, for acionado o e-mail juntamente com a polícia, o aparelho pode ser bloqueado a qualquer minuto, não vai mais poder receber chamadas, nem mandar mensagem ou fazer qualquer outro tipo de operação. E se você comprar de repente algum aparelho, solicite a nota fiscal e também a caixa e veja se contém esse número de série, porque se não tiver, provavelmente possa ser fruto aí de um crime, né, Emanuel? Volto com você. Exatamente. Obrigado, Juliana, pelas informações. Obrigado, daqui a pouco a gente volta a conversar, Juliana. Olha, a Justiça determinou que a Prefeitura de Manaus retire moradores de áreas de risco e os transfira para um local seguro. Agora, esse pedido foi feito pelo Ministério Público há 10 anos, há quase 10 anos. Moradores de mais de 30 áreas de risco na capital, sendo 8 delas consideradas em estado mais crítico, devem ser transferidos para moradias dignas. A ação foi proposta pelo Ministério Público em 2010. Na época, a promotoria estipulou que o trabalho iria custar cerca de 5 milhões de reais aos cofres públicos. A prefeitura chegou a recorrer várias vezes, uma delas alegando vícios no pedido. E desde então, o processo vem se prolongando na Justiça. Segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE, Manaus lidera o ranking entre as cidades com maior número de pessoas vivendo em área de risco. São mais de 55 mil em cerca de 13 mil casas. Há 2 anos, os irmãos Sara, de 19 anos, e Ismael, de 17, morreram soterrados na casa onde moravam no Nossa Senhora de Fátima 2, na Zona Norte. O bairro fica próximo às áreas citadas pelo Ministério Público na ação que pede soluções para o problema das ocupações de risco. Para o promotor responsável pela causa, a Prefeitura teve tempo suficiente para planejar o cumprimento da medida. Se não me falha a memória, já tirou aquelas pessoas que estavam na área de risco iminente, mas ainda tem. A cada uma que sai, entram 2. Então, isso está dentro da ação. Nós pedimos, inclusive, que o poder público fiscalize essas áreas de risco. A sentença não determina prazos e ainda cabe recurso, mas assim que for notificada e não cumprir a determinação, a Prefeitura está sujeita a uma multa estimada em quase R$ 2.000 por dia. O que o poder público tem que fazer é resolver essa questão. Planejar, tirar essas pessoas aos poucos. A gente sabe que a quantidade de pessoas é muito grande
né? Mas que se faça devagar e paulatinamente até resolver tudo. A Prefeitura informou que ainda aguarda a notificação da Justiça para tomar conhecimento dos autos do processo e tomar providências. 5 pessoas foram detidas ontem por crime ambiental aqui no estado. O grupo foi flagrado desmatando um terreno particular no início da rodovia Manoel Urbano. As 5 pessoas que não tiveram as imagens nem os nomes divulgados pela polícia foram flagradas com motosserras, terçados, enxada, além de combustível. O material estava sendo usado para desmatar uma área dentro de um terreno particular no quilômetro 4 da rodovia Manoel Urbano, que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Os investigadores chegaram no momento, acabaram pegando as pessoas em flagrante mesmo, com os materiais na mão para utilizar isso, né? E por isso conduziram aqui para a nossa delegacia e nós vamos apurar. Além das motosserras, do combustível, dos terçados e da enxada, a polícia também apreendeu essa caçamba com mais de 6 metros cúbicos de lenha. De acordo com a delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente, não dá para afirmar. Mas é possível que toda essa madeira tivesse como destino as olarias do município de Iranduba. Que a gente pode, primeiramente, apurar, que seria o artigo 38, seria destruir ou danificar a floresta considerada área de preservação. A questão do uso da motosserra, né, sem a licença, a devida licença, e o transporte ilegal de madeira. Os suspeitos assinaram um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e devem responder por crime ambiental. À tarde, um incêndio atingiu essa área na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi rapidamente controlado. Desde o início do mês, o aumento do desmatamento e das queimadas tem sido alvo de preocupação e o centro de várias polêmicas no país. No Amazonas, o governo instalou um gabinete de crise para combater as práticas ilegais. Dos mais de 7 mil focos de queimadas identificados entre 1º de janeiro e 20 de agosto, 6.016 estavam distribuídos em 7 municípios do interior: Apuí, Lábrea, Novo Aripuanã, Manicoré, Boca do Acre, Humaitá e Canutama. Segundo o IPAAM, até agora já foram identificados mais de 99 mil hectares de área desmatada no estado e mais de 2.000 autos de infração foram instaurados. E ontem, uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle deu continuidade aos trabalhos de combate às queimadas com o apoio do Exército. A expectativa é que órgãos ambientais e de segurança atuem nessa força-tarefa de forma mais intensa no sul do estado, onde se concentram os focos de calor e os incêndios. A ação foi batizada de Operação Caruquetê, em alusão ao afluente do rio Purus. De acordo com os organizadores, haverá 2 bases de onde partirão as missões, sendo uma de Humaitá e uma outra em Apuí. A operação deve contar com integrantes do IPAAM, policiais do Batalhão Ambiental, Corpo de Bombeiros e militares das Forças Armadas. Olha, a gente vai fazer o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, ainda há pouco a gente trouxe aquela informação lá dos celulares, dos equipamentos recuperados durante a operação offline. E aí, para recuperar esse equipamento, as pessoas precisam do número do aparelho, do número do e-mail, para verificar isso. Então, há uma maneira de verificar isso no seu telefone. Você digita asterisco, jogo da velha 06, repete o asterisco e tecla como se fosse fazer uma ligação. Está aí na sua tela a maneira de recuperar o e-mail. Asterisco, jogo da velha 06, jogo da velha, e assim você tem acesso ao e-mail do aparelho. Então, quando chegar na delegacia, se o seu aparelho for um desses aí que está sendo exibido lá pela Polícia Civil, faz essa verificação, leva a nota fiscal e comprova que o equipamento é seu. Vamos fazer um intervalo? E daqui a pouco você vai ver, que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com todos os governadores da Amazônia Legal para discutir medidas de combate a queimadas aqui na Amazônia. Tem também, depois de recusar, a ajuda do G7, o governo volta atrás e aceita o dinheiro.